Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Silvânia. Hoje estamos aqui para compartilhar mais uma experiência, mais um aprendizado com vocês. E quero pedir que compartilhem, curte, deixe seu comentário e ative o sininho, né? Para sempre quando a gente puder fazer um vídeo novo, vocês receberem a notificação. E também nós atingimos o maior número possível de pessoas para a gente estar sempre nos ajudando uns aos outros, ok? Eu vou estar lendo um texto aqui que ele diz assim: o que te blinda não é a promessa, e sim a obediência, é a garantia do cumprimento. Ou seja, a gente precisa aprender que até nos dias mais comuns da nossa vida, que desde quando a gente nasce, a gente cresce, chega na fase adulta, a gente sempre vem vivenciando a experiência da obediência de alguma forma, né? Quando você aí quer sair, quer alguma coisa dos seus pais, você está com a intenção de receber deles alguma coisa que te interesse. Eu me lembro que quando eu era jovem e tinha a intenção, por exemplo, de sair à noite com minhas amigas para curtir, eu me lembro que eu passava a mão na casa e arrumava e deixava a casa assim um brinco e fazia assim tudo que eu pudesse para na hora que eu pedisse: "Mãe, eu posso sair?", ela não tinha como me negar. Então, a obediência, ela blinda a nossa promessa também diante do Senhor. E nós precisamos aprender o seguinte, que o que anda, né, junto com a obediência é a nossa condição de vida, que nós vivenciamos também no nosso dia a dia. Eu quero aqui estar compartilhando com vocês algo que eu vivenciei na minha vida, que é o seguinte: eu cresci num contexto familiar que minha mãe nunca soube quanto meu pai ganhava, ele não compartilhava com ela coisas do tipo, sabe? Ela ia fazer compra raramente e ela não tinha a oportunidade que muitas esposas têm, sabe? Então, assim, foi algo que me marcou muito. E quando eu me casei, eu sempre falava para mim mesma: eu não vou aceitar isso, eu não quero isso para minha vida. E sempre orava a Deus pedindo isso: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, não me deixa passar por esse tipo de privação. E assim aconteceu. Meu esposo, no início do casamento, até que ele não deixava assim as finanças por minha conta, não, de início não, mas depois eu fui orando a Deus e pedindo ao Senhor que eu não queria aquilo para minha vida. E meu esposo, de certa forma, também, ele não tinha um equilíbrio na forma de lidar, né, com o gerenciamento das contas, enfim. E quando Deus me deu a oportunidade, né, de quando meu esposo recebesse, ele colocasse o pagamento na minha mão e eu administrava da melhor forma que eu pudesse, chegou um ponto que, infelizmente, gente, eu fui assim atingida pelo espírito de individualismo. Ou seja, eu comecei a abusar mesmo desse poder que Deus tinha me dado de administrar as finanças, de cuidar das coisas de casa, a ponto assim que meu esposo não perguntava o que eu ia fazer, como que eu tinha feito, enfim, ele confiava totalmente em mim. Só que eu, por um motivo e outro, eu acabei excedendo esse privilégio que eu tinha, abusando mesmo, a ponto de um dia Deus assim bradar mesmo no meu coração acerca disso, que aonde que eu pensava que eu ia, né, daquela forma. E isso acarretou muitos problemas no meu casamento, na minha vida familiar, porque eu comecei a tomar
né, abusando mesmo dessa liberdade, comecei a tomar muitas decisões também, sem consultar o meu esposo, sem tomar a opinião dele, ou seja, o espírito de individualismo tomou conta de mim, a ponto assim de coisas que necessitava muito de eu estar compartilhando com ele, para daí sim estar tomando uma decisão do que deveria ser feito ou não. Eu comecei a, tipo, acostumar com aquilo e comecei também a fazer um monte de coisas que eu não dava conta sozinha. Gente, precisamos entender que quando nós casamos, nós ali no altar mesmo, Deus ele coloca à nossa disposição tudo aquilo que é necessário num casamento, da forma como nós devemos agir, como devemos nos comportar. Deus ele coloca à nossa disposição ali todo o manual. Ali quando diz, né, que o casamento ele é uma parceria, e quando o casamento, além de ser uma parceria, ele se desenvolve de uma forma conjunta, não é individual, sabe? Então eu comecei a achar que eu ia dar conta de fazer tudo sozinha. E assim, resumindo, me arrebentei toda. A minha saúde virou caos. A minha comunhão com os meus filhos, com meu esposo, estava indo ralo abaixo, sabe? A ponto assim de eu ficar ruim, eu cheguei a dar depressão, síndrome do pânico, e fui assim, foi desencadeando, sabe? Um abismo foi puxando o outro, quase perdi meu casamento. E assim, graças a Deus que eu acordei a tempo. Então, o que eu quero aqui compartilhar com vocês acerca dessa experiência? Deus, ele nos deu o nosso esposo, né? Ou para você que, né, é esposa, ele te deu a sua esposa. Por quê? Porque ele nos ama e ele quer o melhor para nós. E ainda assim, Deus sabe que nós não vamos ter os nossos pais para o resto da vida. Como no caso, meu esposo já não tem os pais dele. Todos os dois já faleceram. E minha mãe também já faleceu, né? Eu ainda tenho meu pai, mas a minha mãe tem 2 anos que eu perdi ela. E Deus, sabendo disso, né, que os nossos pais não são eternos, ele proporcionou para nós o casamento para isso, para nós termos alguém para continuar cuidando de nós, né? Dentre um monte de coisa, né, que não vou falar nesse vídeo, mas para frente posso estar fazendo outro vídeo mais detalhado, né? Porque são várias coisas que complementam o casamento, né? E daí eu acordei a tempo, graças a Deus, mas assim, a consequência você sabe que fica quando a gente erra nisso aí, sobre essa questão de não obedecer, né, os mandamentos do Senhor ali diante da palavra de Deus, quando nós casamos, quando nós firmamos os nossos votos de casamento, e quando a gente para de obedecer, né, essas questões que é imposta ali no momento do sim, e nós simplesmente negligenciamos, né, algumas coisas, alguns itens ali que é dito para nós, o prejuízo é certeiro. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando for tomar alguma decisão, não tome sozinho, porque a vida não é só sua, a vida não é só minha, principalmente quando você tem filhos, né? E quando for comprar alguma coisa, tudo bem que às vezes pode acontecer de no momento ali não ter como comunicar, mas desde que você é uma pessoa, né, madura, uma pessoa consciente daquilo que você está fazendo, você não vai estar fazendo nenhuma besteira. Então nem sempre é necessário, mas pelo menos nas decisões mais complexas, que vão ali, de certa forma, atingir toda a família, nós precisamos compartilhar com o nosso companheiro aquilo que nós vamos fazer, o que ele acha, né? Se for, né, o esposo,
tá olhando com sua esposa o que ela acha. Ela precisa estar ciente do quanto, né, você ganha. Não há necessidade de esconder dela isso. Os seus planos que você tem em mente, ela precisa, né, estar incluída. Enfim, o casamento é uma parceria, porque uma vez que isso não acontece, o prejuízo é certeiro. Isso eu te falo sem medo de errar, porque a palavra de Deus, ela nos assegura disso, ela não mente. A palavra de Deus, ela não tem erro. Então, quando nós não obedecemos, né, não blindamos as nossas promessas, porque nós vemos aí o Salmo 128, ele fala muito, né, que o homem que ele teme ao Senhor, ou seja, que ele respeita a Deus, que a sua mulher será, né, como a videira frutífera ao redor da sua mesa, que você tem aí a promessa de ver os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então tem aí toda uma promessa por detrás. E o que vai blindar essas promessas na nossa vida é a nossa obediência, não só a Deus, mas ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Quando, por exemplo, a palavra de Deus, ela nos ensina que o casamento, ele é uma parceria. Quando você não trata o seu esposo da forma que deveria, quando você não trata a sua esposa da forma que deveria, ou seja, quando você trata ela bem só na frente das pessoas, mas em casa você não a trata bem. Quando você trata ela com certo desdenho, com desrespeito, entende? Quando você não consegue considerar ela como um vaso mais frágil, como a Bíblia diz, que ela precisa ser protegida, que ela precisa ser cuidada por você. Da mesma forma o esposo, né? A esposa, ela precisa respeitar o esposo, ela precisa respeitar ele assim em todos os sentidos, tratar ele com todo o carinho que ela puder. Os filhos da mesma forma. Se você não consegue tratar os seus filhos bem, se você não consegue respeitar os seus filhos, nós estamos fadados ao fracasso. Sabe, a nossa vida familiar, ela tá fadada ao fracasso. Quando nós não obedecemos a Deus e a sua palavra nessas condições, né, do casamento, da nossa vida familiar. Então precisamos ter todo um cuidado nisso aí, sabe? Porque é algo que eu tenho vivido na prática. E daí Deus permitiu eu cair em depressão, eu ficar numa situação assim, bastante lamentável, de eu precisasse do meu esposo me dar um copo de água para beber, de eu não ter condição nem de levantar para tomar um copo de água sozinha. E ali Deus começou a tratar comigo de forma assim, necessária mesmo, porque Deus sabe aonde mexer conosco, de forma que vai nos impactar, seja através da vida de um filho, seja através da nossa própria vida. E Jó, o livro de Jó, ele deixou registrado isso. Jó, ele declara, eu não me lembro muito bem assim um versículo e nem um capítulo, mas lá fala que se necessário for, Deus ele nos corrige no leito de enfermidade também, para tratar conosco, porque Deus ele é o nosso Pai. E o pai, quando ele ama o filho, ele corrige ele, sabe? Deus, ele vai usar de várias condições para estar nos corrigindo naquilo que nós estamos errando. Então, às vezes, acontece algumas situações conosco, nós precisamos entender que é uma correção do Senhor, que é Deus permitindo para nos fazer entender que nós não podemos nada, não fazemos nada sozinhos. Não temos a capacidade de amar o nosso esposo como nós devemos, sozinhos, somente com a ajuda do Senhor, sempre orando, pedindo a Deus sabedoria para lidar com seu esposo, ainda que ele seja uma pessoa difícil, né? Ali, a partir do momento que você confiar e entender que sozinho você não vai fazer nada, você não vai conseguir nada, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza por causa disso, porque de nós mesmos nós não fazemos nada e não conseguimos nada. Nós não vamos conseguir ter um casamento, sabe?
da melhor forma possível, não vamos ter filhos criados da melhor forma possível, sozinho, sozinha. Não vamos conseguir criar os nossos filhos sem a ajuda do Senhor. Achar que porque comigo é assim, se não for assim, não podemos pensar dessa forma. Porque a Bíblia fala que o mesmo Deus que ele manda os filhos honrar os pais, é o mesmo Deus que manda os pais não provocar ira aos seus filhos. Então nós devemos ter cuidado nisso aí. A forma como nós tratamos com os nossos filhos, como nós direcionamos as nossas palavras para eles. Entende? Quando você não respeita o seu filho, fala com ele de qualquer maneira, porque assim como você não quer que seu filho fala com você de qualquer maneira, você também, eu, não podemos chegar, por mais errado que eles estejam, chegar humilhando eles. Olha, você não presta para nada, você não faz nada direito, eu te mandei fazer isso, você não fez, seu preguiçoso, toma vergonha na sua cara, entende? Então, se você não quer que o seu filho fale assim com você, né? Tudo bem que a gente sabe que o filho não deve fazer assim, mas nós precisamos também cumprir o nosso dever de pai e mãe, de tratar os nossos filhos da forma que devemos também. E lembrando, o mesmo Deus que manda eles nos honrar, é o mesmo Deus que fala para nós não provocar a ira neles, entende? Então, vale a pena a gente observar isso aí. E Deus vai nos dando graça, sabedoria. O nosso esposo, às vezes, né, testa a nossa paciência mesmo. Nós, às vezes, também provocamos eles de alguma forma. Mas daí é pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a lidar com meu esposo, me ajuda a vivenciar o casamento que o Senhor me deu da melhor forma possível. Porque para Deus não há nada impossível. E precisamos entender algo muito importante, que me ajudou demais nisso aí. Porque eu tenho 2 filhos, sabe? O meu primeiro filho, hoje ele está com 21 anos de idade. Depois no outro vídeo eu vou falar mais assim, detalhado, sobre essa experiência com meu filho mais velho que eu tive. Que quando ele nasceu, ele teve, né, aí um transtorno, a mente dele, assim, é um pouco diferente, então, assim, de certa forma, ele teve muitos problemas, tanto na infância como na adolescência, e ele tinha alguns transtornos. Hoje, graças a Deus, o Senhor curou ele dependia de medicamentos, assim, fortíssimos para tomar. E Deus, assim, permitiu eu vivenciar isso na minha vida para me ensinar muitas coisas, inclusive. E meu filho ainda está em adaptação, eu posso dizer assim. Ele tem aprendido muito, ele tem amadurecido muito. Mas uma coisa que foi importante demais para mim, que eu vou passar para vocês essa dica: entenda, coloque no seu coração isso. Você não ama os seus filhos mais do que Deus. Você não ama mais o seu esposo, a sua esposa mais do que Deus. Que não tem pessoa melhor para tratar com nossos filhos e com nosso esposo. Não tem pessoa melhor do que Deus. Sabe? Quando eu entendi isso, eu parei de questionar, parei de tentar bater de frente com meu filho. Eu parei de bater de frente com meu esposo, porque só ia piorar a situação, não ia resolver. Ao invés de eu resolver um problema, eu ia criar mais problema, como eu criei, até eu aprender isso aí, até eu amadurecer nessa parte. Então não bata de frente. Você precisa entender que primeiro há uma ordem espiritual por trás, que a nossa luta não é com o nosso esposo, não é com nossos filhos, é com o inimigo das nossas almas, né? Porque nós sabemos, a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e nos destruir. O foco dele é isso. Então ele sempre vai usar alguém ou alguma coisa para fazer isso conosco. E por muitas das vezes ele vai usar o nosso esposo, os nossos filhos,
para destruir a nossa família, o nosso lar, a nossa vida. Então precisamos ter esse entendimento, certo? E no mais, pessoal, eu vou ficando por aqui e peço a vocês que compartilhem, né? Deixe o seu like lá, ative o sininho, aquele sininho que tem embaixo, para sempre quando eu puder, né, tá gravando outros vídeos, vocês receberem a notificação. E nos ajuda nessa missão, né, de nos ajudar uns aos outros, trocando experiências, né? Se você sabe de alguém que tem passado por alguma coisa do tipo, algum problema dessa natureza, que precisa aprender algumas coisas em relação a essa área, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha, né? E nós vamos aí juntos, de mãos dadas nessa missão, né? Para que nós possamos nos tornar pessoas melhores dia após dia, tá bom? E no mais, fiquem com Deus, um abraço.